é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está sendo curado. Diante de vós, Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que tudo isso foi feito. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra e os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Leitura da primeira carta de São João.
Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu estarei. Amados irmãos e irmãs, queridos pais, padrinhos que trouxeram seus filhos e afilhados para o Santo Batismo, celebramos hoje este dia tão bonito, o 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Queremos rezar por todas as vocações, neste dia mundial de oração pelas vocações. Tudo na nossa vida deve ser pautado pela oração. As nossas decisões devem ser pautadas pela oração. A nossa vida deve ser pautada pela oração. E se nós não rezamos pelas nossas vocações, a vocação ela é como uma plantinha, né? Uma semente que foi plantada, que ali a gente vai regando, vai cuidando, vai crescendo. E se a gente não cuida, se a gente esquece, né? Se a gente deixa para lá e fica encantado com outras coisas, quando volta a nossa plantinha já tem o quê? Morrido. Assim é a nossa vocação. Por isso que esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações é para nós uma motivação para voltarmos ao amor primeiro. Como é importante, porque é a partir do amor primeiro que a gente vai entender a nossa vida, a nossa história, com as nossas quedas, mas também com os nossos erguimentos, com as nossas fraquezas, mas também com os nossos dons. E a partir dali nós não vamos perder, como diz no popular, o fio da meada, mas pelo contrário, a gente vai continuar firme, persistindo, porque sabemos que este é o sonho de Deus para cada um de nós. É por isso que na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos,
os apóstolos, representando aquela igreja, a primeira comunidade ali nascendo, eles sabiam do seu primeiro amor. Eles sabiam quem os chamou lá na praia, né? Saiu chamando, vem, segue. E ali eles foram tocados pelo amor de Deus. Por isso que Pedro, representando aquela comunidade que estava nascendo ali e que já estava nascendo, enfrentando uma dificuldade muito grande, a perseguição do Império Romano, né? A injustiça, a ingratidão, a incompreensão de alguns, Pedro diz: olha, eu estou sendo interrogado, eu estou sendo questionado, porque eu curei um enfermo, porque houve uma cura do enfermo. Pois saibam que este enfermo que eu curei não foi em meu nome, foi em nome de Jesus Cristo. Esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês mataram, mas que Deus, esse Deus que vocês dizem que adoram, esse Deus que vocês dizem que servem, Ele o ressuscitou, e Ele não está morto, Ele está vivo. Veja que voz profética, que voz poderosa e corajosa de Pedro, diante daqueles que mataram Jesus, diante daqueles que se fecharam ao dom de Deus e à graça de Deus. Também nós hoje devemos ter a coragem de Pedro, para uma sociedade tão atroz, uma sociedade tão raivosa, a gente continuar testemunhando que Jesus Cristo está vivo, e que o que fazemos e nos movemos é em nome de Jesus. Ninguém faz nada por si. As curas, as libertações que acontecem na igreja e fora dela é em nome de Jesus. Nós, a igreja, somos apenas canais desta graça, somos apenas intercessores. Por isso que a gente não deve ficar triste quando formos rejeitados. Quando somos tratados como transparente. Não tem coisa pior, né, gente? Você está ali e você ser tratado assim como vidro transparente. A pessoa chega: oi fulano, não sei o que lá, bom dia. A Benedita está aqui, mas não estou enxergando ela, sabe assim, transparente. Sumiu, né? É terrível, muito ruim. Eu não desejo isso para ninguém. Eu já passei 2 vezes essa situação, 2 vezes. Mas nos encoraja o salmo de hoje, porque quando somos rejeitados, quando somos mal compreendidos, quando somos caluniados, quando querem derrubar a gente não deve ficar triste, a gente não deve esmorecer. Por quê? Porque o Salmo 117 diz que as pedras que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A gente só tem que aprender com Jesus para saber fazer o que quando a gente chega acima daqueles que nos perseguiram. Quando a gente tem aqueles que fizeram a gente de transparente na mão, a gente não pode se igualar a eles. A gente não pode. Por quê? Porque o mal não se paga com o mal. E foi isso que eu fiz. Eu paguei com o bem. Porque cada um só dá aquilo que tem, minha gente. Só dá aquilo que tem. Então não vale a pena. É entender que Deus nos fez importantes. Leiam, rezem o Salmo 8. Abaixo de Deus foi criado o ser humano. Às vezes a gente quer ser anjo, mas nenhum anjo tem a dignidade de ser humano. Nenhum anjo pode olhar para o espelho e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não pode. Nenhum anjo pode dizer: eu sou o filho de Deus. Não pode. Nós podemos, através do batismo, nos tornamos filhos de Deus. Se filhos, nós somos herdeiros do céu. Olha aí. Vocês sabem por que Lúcifer se tornou Lúcifer, o diabo se tornou o diabo? Porque antes da encarnação de Jesus, ele era a segunda pessoa depois de Deus. Tudo Deus resolvia com Lúcifer. Quando Jesus encarna, quando ele precisa vir para salvar a humanidade, para salvar a nós, Lúcifer ficou com inveja, porque agora Deus resolvia as coisas com seu filho. Parece história, né?
mas é verdade. E aí foi nessa inveja que ele começou a tramar, começou a boicotar as coisas e ser expulso. Ele e aqueles contaminados com veneno. Por isso tomem cuidado, não fiquem tristes. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Cristo, que foi renegado e que até hoje não é reconhecido pelos seus, falo aqui do povo judeu, porque até hoje eles não têm Jesus como Messias, ele se torna a pedra angular, ok? Ou seja, a pedra de fundamento onde foi erguido o reino de Deus e a sua igreja. A sua igreja. Para continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala, melhor dizendo, São João, a sua carta primeira, fala para nós: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Alguém tem ideia de qual é esse grande presente que o Pai, o Pai do céu, nos deu? Às vezes a gente pode se deixar levar, pela mentalidade capitalista e pensar assim: com certeza vai ser eu ganhar na loto, com certeza vai ser uma barra de ouro, vai ser o meu carro, vai ser a minha casa, vai ser o meu emprego, vai ser isso. A lista é grande, Mas o grande, o maior importante e o mais importante presente que Deus nos deu foi de sermos chamados filhos e filhas, amados e amadas de Deus. E nós somos, mas a gente não se dá conta, a gente não valoriza, Então veja que presente maravilhoso. Eu, você, nós, meus irmãos, somos filhos e filhas de Deus, amados, no qual Ele põe toda a sua confiança. É um grande presente. Por isso que no contexto em que o rebanho estava perdido, no contexto em que aqueles que deviam pastorear, cuidar do rebanho, das ovelhas do Senhor, e não fizeram, extorquiram, mataram, perseguiram, porque não eram bons pastores, eram apenas pastores, estavam ali pelo dinheiro, eram mercenários. E mesmo que o lobo comesse algumas ovelhas, no final do mês ele teria a sua paga, o seu salário. Deus mesmo diz: eu vou pastorear o meu povo, porque vocês falharam. E Ele manda quem? Seu Filho. Jesus se revela hoje para nós, ressuscitado como bom pastor. O pastor que cuida, o pastor que zela pelas ovelhas. O pastor que não está interessado pelo salário, porque ele não precisa de salário, porque ele não vê as ovelhas como simplesmente um objeto, mas o vê como família, como parte delas. Por isso que ele cuida, por isso que ele ama, por isso que ele vai à frente, por isso que ele dá a vida por suas ovelhas. Por quê? Porque assim como ele conhece o Pai, as suas ovelhas o conhecem. Há uma intimidade. E aquele que é porta do aprisco, ou seja, aquele que abre, nós temos essa alegoria. Jesus é a porta do aprisco, a porta do curral, onde as ovelhas vão ficar cuidadas. Ele também se coloca hoje como bom pastor, que dá a vida, que cuida e principalmente que tem o desejo de dar alimento de vida eterna, de vida nova a todas as ovelhas. E é nessa perspectiva de sermos cuidados por esse Deus, que é um bom pastor, que também nos tornamos responsáveis uns pelos outros, através da vocação específica que Deus deu a cada um de nós. A vocação matrimonial, como famílias, a vocação sacerdotal, a vocação religiosa consagrada, e a vocação de leigos e leigas, batizados, missionários, sendo sal e luz, colocando a serviço de Deus a sua profissão, para que o mundo seja melhor,
para que cada um possa multiplicar o seu talento e possamos ter vida e vida em abundância. E assim, com fé em Deus e a força do seu Espírito ressuscitado, afastar de nós, da nossa família, todo e qualquer lobo feroz que queira nos devorar e nos tirar o mais precioso dom, que é a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados